Muito bem, muito boa noite para todo mundo que está aqui hoje. Eu queria dar aqui os parabéns primeiro, já começando de cara aqui essa live, né, com os parabéns, porque realmente, assim, tá de parabéns quem está hoje aqui comigo. Hoje é dia 23 de dezembro, o ano já está acabando e tem muita gente aqui. Eu estava dando uma olhada agora aqui nos bastidores, né, vendo o pessoal esperando aqui para começar a live. E tem já bastante gente aqui esperando. Nós estamos de noite aqui, praticamente véspera de Natal, né? E tem muita gente aqui querendo aprender, querendo se aperfeiçoar, como sempre, querendo entender mais sobre liderança e querendo, lógico, fazer um ano melhor o ano que vem, né? Então, parabéns para todo mundo que está aqui. É o que eu sempre digo. Enquanto muitos estão pisando no freio nessa pandemia, nessa época que alguns estão chamando de crise, né? Tem outros que não estão entendendo como crise, estão pisando no acelerador, se aperfeiçoando, estudando, podia estar fazendo qualquer outra coisa, está aqui. Então, parabéns para vocês. Todo mundo que assistir essa aula ao vivo ou assistir a gravação depois, está realmente de parabéns e merece um 2021 muito melhor. E com certeza vai vir um 2021 muito melhor, né, para todas essas pessoas, porque quem corre atrás, quem se aperfeiçoa, quem estuda, consegue, uma hora ou outra, sempre vem, tá, gente? Uma hora ou outra o sucesso vem, é inevitável, tá bom? Então, coloca aí para mim, eu sempre faço isso, né? Coloca aí para mim da onde você é, se quiser falar sobre você também, o que você faz, qual é o seu cargo, o que você está buscando dessa live aqui hoje, o que você quer aprender, e por que você está aqui, né? Por que você decidiu estar aqui comigo hoje, tá legal? Coloca aí, que eu gosto de ouvir, eu gosto de ler todo mundo, eu gosto de interação entre vocês, tá bom? Muito bem, enquanto vocês vão colocando aqui a cidade, cargo, o que vocês fazem, o que vocês esperam dessa live aqui, a gente já vai começar, tá? Hoje a gente vai falar sobre um tema, assim, que é polêmico, ao mesmo tempo é um tema que todo mundo me pergunta, todo mundo fala comigo, Flávio, fala sobre isso, quero saber o que eu faço, eu tenho esse problema na minha equipe. Praticamente todo gestor tem esse tipo de problema na equipe. Todo gestor, tá? Talvez hoje você fale assim, não, Flávio, eu não tenho esse problema na minha equipe. Talvez você tenha e você não saiba. E hoje você vai descobrir aqui nessa live que você tem esse problema, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui uma estatística, eu trouxe alguns gráficos, eu trouxe pesquisas para mostrar para você que, sim, toda equipe tem esse problema. A questão não é se você tem ou não um problema, a questão é como que você resolve o problema, como você lida com o problema, e não se você tem ou não, porque você tem com certeza esse problema na sua equipe, eu tenho na minha equipe, todo mundo tem, todas as equipes que eu passei teve esse problema, então não é um mérito seu, não é um privilégio, muito pelo contrário, é um problema que acontece em todos os grupos, não são todos, não só equipes dentro, entendam isso, gente, não é um problema só exclusivamente dentro das empresas. Ah, Flávio, mas você está falando de empresa grande. Não, eu estou falando no geral. Nada do que eu ensino é só voltado para uma empresa grande, uma empresa pequena ou uma área específica. Vocês sabem disso. Tudo que eu ensino, ele serve para qualquer grupo de pessoas. Então, se você é líder dentro de uma empresa grande, vai servir para você. Se você é líder dentro de uma empresa pequena, vai servir para você. Se você é líder de uma empresa privada, pública, vai servir para você. Se você é líder dentro de uma escola, eu sei que tem muitos coordenadores pedagógicos aqui, professores, vai servir para você. Se você é líder chão de fábrica, vai servir para você. Se você é líder de uma empresa multinacional, vai servir para você. Por que eu estou falando isso? Porque eu já trabalhei, já dei consultoria, já ajudei muitas empresas, desde chão de fábrica, empresa familiar pequena, até empresas gigantescas, multinacionais americanas, gigantes aí, de todas as áreas, de todos os setores, então eu sei do que eu estou falando. Eu já vivenciei isso na pele, em qualquer área, em qualquer empresa. Então, eu posso afirmar para vocês que, sim, todo mundo passa por esse problema. Tá? Como é que eu resolvo? A laranja podre, para quem não conhece esse termo, é aquilo. O que é uma laranja podre? Imagina uma laranja podre dentro de um saco. O que acontece com a laranja podre? Ela não só é aquela laranja podre, né, que você pega, joga no lixo e acabou, resolveu o problema. Ela contamina as outras laranjas também. Se você mantém uma laranja podre dentro do seu saco de laranjas, você vai apodrecer as outras laranjas, você vai estragar as outras laranjas. Esse é o conceito do laranja podre. E dentro da sua equipe não é diferente.
Se você tem uma laranja podre dentro da sua equipe, se você tem uma pessoa que... Sabe aquela pessoa que rema contra? Tudo que você fala tá errado, ela não segue as orientações, ela não bate meta, ela não está comprometida, não está motivada, não faz o que precisa ser feito, chega atrasado, discorda de você para tudo, discorda de todo mundo, briga com todo mundo, tem conflito, tem mau comportamento. Essa pessoa é laranja podre, tá? Só que tem um probleminha nisso, para atrapalhar ainda mais a gente aqui, tá? Tem um probleminha muito grande nisso aqui, que é o seguinte: a laranja podre, normalmente, você não consegue identificar ela tão rapidamente. Porque se a laranja podre fosse exatamente do jeito que eu falei, não é comprometido, não faz o que precisa ser feito, tem mau comportamento, briga com todo mundo, conflita, é fácil você resolver. Você já sabe que ela é uma laranja podre e você resolve isso rapidamente. Mas tem um problema. A laranja podre nem sempre ela parece que está podre. É mais ou menos assim. Sabe o coronavírus? É invisível. Mas ele mata muita gente, não é? E sabe qual é o problema do coronavírus e da laranja podre? É que coronavírus, você no começo não sabe que a pessoa tem, mas ela já está transmitindo. Vocês conseguiram pegar a ideia aqui? A laranja podre, ela não parece que está podre, ela só vai aparecer que está podre, né? Quando ela só vai mostrar por fora que ela está podre, quando o negócio já está tomado, já está totalmente apodrecido. É igual câncer. Vamos lá, uma outra coisa ruim aqui. Câncer. O câncer, muitas vezes, ele já está ali trabalhando no seu corpo, e na hora que ele aparece, já está num estágio muito avançado. Só que ele já está ali, destruindo o seu sistema imunológico. Eu gosto de usar esse termo, né, sistema imunológico para a equipe, porque é bem isso mesmo. Uma equipe, ela é como se fosse um sistema imunológico. Uma equipe bem trabalhada. O que é um sistema imunológico? Quando entra algum corpo estranho, né, ele trata de ir lá e destruir esse corpo estranho. Esse é um sistema imunológico, uma equipe é assim também. Né? Se você tem uma equipe que é muito bem trabalhada, ela é como se fosse um sistema imunológico. Ou seja, todo corpo estranho que entra nessa equipe, ele rapidamente ele é absorvido e expulso desse corpo. Então, olha só, vou repetir isso aqui que é muito importante, tá? Uma boa equipe, uma equipe bem trabalhada, é como se fosse um sistema imunológico. O que é um sistema imunológico? Você tem ali um sistema muito bem preparado para qualquer corpo estranho que entra dentro desse sistema, ele é rapidamente expulso desse sistema. Ele é um sistema, né, que ele é autocontido, autossuficiente, e ele trabalha em prol dele mesmo, na manutenção dele mesmo. Ele limpa as impurezas e ele absorve coisas boas, nutrientes, e coisas que entram ali que são importantes para o sistema imunológico. É a mesma coisa da sua equipe. A sua equipe, quando ela está bem trabalhada, ela está com esse sistema imunológico fortalecido, qualquer corpo estranho que entra ali, qualquer pessoa laranja podre que entra ali, que queira jogar contra a sua equipe, ele vai ser rapidamente expulso daquele sistema. Só que tem um problema nisso tudo aí. Assim como os cânceres, né? Assim como a laranja podre, assim como o coronavírus, ele demora para aparecer. E se seu sistema imunológico não estiver bom, tudo isso que eu falei, tanto o coronavírus, o câncer, ele vai atacar. Ele vai atacar. E no caso do coronavírus, ele vai ainda transmitir para os outros. Ele vai não só atacar você, como transmitir para outras pessoas também. A laranja podre é a mesma coisa, tá, gente? Então, por isso que é tão difícil você lidar com pessoas assim dentro da sua equipe, porque ele não aparenta tanto ser assim. E o pior, vou dizer para vocês, pessoas assim normalmente são pessoas mais experientes dentro da sua equipe, são pessoas mais experientes, tá? Que tem uma certa influência dentro da sua equipe. É aquela pessoa que é boa tecnicamente. Ela sabe o que precisa ser feito, ela cumpre metas, é aquele cara que aparece do nada e resolve o problema, e você fala, puxa, preciso dessa pessoa na minha equipe, porque ele é um resolvedor de problemas. E aí o que acontece? Vou falar para vocês aqui, liderança é um negócio que é complexo. Ele não é difícil, mas ele é complexo no sentido de que você está lidando com pessoas. E as pessoas, elas tendem a buscar o seu líder natural. Não quer dizer que você está no cargo de liderança, que eles vão te seguir o tempo todo. Eles podem seguir, inclusive, essa pessoa, que é a má influência. Por quê? Porque é uma pessoa que, como eu falei, tem muita experiência, tem muito conhecimento, né? É uma pessoa que está mais próxima da equipe.
porque ele faz parte da equipe. Então a equipe vê essa pessoa como um líder também. Ela se inspira nessa pessoa. Por quê? Porque às vezes você tem uma pessoa que é técnica na sua equipe, uma pessoa meramente técnica, em quem ela vai inspirar? Muitas vezes ela vai inspirar numa outra pessoa técnica que sabe mais do que ela. E não, talvez, em você, que é um líder de pessoas. Olha só que interessante isso. Às vezes a pessoa está se inspirando no outro e não em você. E isso é muito ruim quando você tem laranja podre, porque ele está se inspirando na laranja podre, está seguindo a laranja podre, está sendo influenciado pela laranja podre. E quando acontece isso, muitas vezes, você, como líder da equipe, perde a mão. Porque você não está... a pessoa não está se inspirando em você, não está seguindo necessariamente você. Ela está seguindo o outro. Olha só que legal isso, né? Legal e ao mesmo tempo perigoso. Porque se você... É legal porque se você tem uma pessoa que inspira e é um exemplo para a equipe, uma pessoa boa que puxa a equipe, vai ser muito bom para a equipe. Por outro lado, se você tem uma laranja podre, você vai ter pessoas dentro da sua equipe que seguem essa laranja podre. Isso é muito ruim, muito tóxico para sua equipe, tá? Então hoje eu vou falar aqui para vocês como identificar primeiro essa laranja podre, porque é difícil de identificar. Segundo, como que você lida com isso. Legal? Então olha só que bacana aqui, eu quero trazer para vocês uma estatística que mostra como é que é a formação de grupos. Por que eu falo grupos aqui, não equipe? Porque isso aqui serve para qualquer tipo de grupo. Então, vou dizer assim, eu falei sobre empresa, né, no começo dessa live. Vamos dizer que você é líder de uma igreja. Você é pastor de uma igreja, por exemplo. Né, ou você é líder de uma comunidade. Você é líder de uma iniciativa qualquer aí dentro do seu bairro. Você vai ter essa curva aqui. Da mesma forma como você vai ter a mesma curva dentro de uma empresa pequena, dentro de uma empresa grande, de uma empresa pública, uma empresa privada. Não tem a ver com empresa em si. Não tem a ver com o tamanho do grupo em si. Tem a ver com essa pesquisa, ela foi feita baseada em grupos. Se você pegar e juntar 100 amigos, você vai ter essa mesma curva. Tá? Então, foi notado nessa pesquisa que quando você junta um grupo de pessoas, você sempre vai ter uma curva normal, uma curva que se acomoda e que vai ter mais ou menos a mesma porcentagem em cada uma das pontas dessa curva, certo? O que significa isso? Olha só. Aqui do lado direito, ó, meu mouse está passando aqui, do lado direito, que está verdinho aí, você tem as pessoas que são ativamente engajadas. O que significa isso? São pessoas extremamente proativas, são pessoas que remam para frente, são pessoas que querem seu projeto bem, que eles ajudam, que eles fazem além do que precisa ser feito. São aquelas pessoas que normalmente você não precisa ficar falando o tempo todo o que precisa ser feito. Ela vai e faz. São proativas. São pessoas que são seu braço direito. Normalmente, essas pessoas são pessoas que vão virar líder no futuro. Por quê? Porque elas vão aparecer mais, elas são mais proativas, elas trabalham mais, elas fazem mais, elas não dão trabalho, tá? São pessoas realmente muito boas, tá? O problema é o seguinte, que elas são só 13%. Então, se você tem aí uma equipe de 20 pessoas, você vai ter 1, 2 no máximo que tem esse perfil, tá? Talvez um deles seja você, inclusive, porque você virou líder, não foi por acaso. E aí você vai ter mais um ali, braço direito. Talvez você já, nesse momento dessa live, você já esteja até identificando algumas pessoas aí na sua equipe que tem esse perfil. Quem aqui, escreve aí para mim, quem aqui se identifica? Quem aqui tem uma pessoa na equipe que é o braço direito, que ajuda, que faz além, que precisa ser feito, que ajuda mesmo, assim, a equipe a ir para frente, que é proativo, que não dá trabalho. Escreve aí para mim, vocês têm essa pessoa na equipe? É o seu braço direito? É uma pessoa que se destaca mais? Com certeza, né? É difícil de lidar com essas pessoas? É também. Por quê? Porque são pessoas que vão demandar muito. São pessoas que às vezes você precisa frear, porque a pessoa vai assim, desenfreadamente, fazendo coisas, tendo iniciativas. Mas, Flávio, isso não é bom? É bom até certo ponto, porque a pessoa é aquela pessoa que não pede permissão para nada, ela vai fazendo. E é uma pessoa que vai fazer além, vai te ajudar, mas é uma pessoa também que ela quer crescer rápido dentro da empresa. E se você não tiver a possibilidade dela crescer rápido, ela pode ir embora também. Então, o que você faz com os ativamente engajados? Você administra, né, conversa muito, trabalha promoções, trabalha o desenvolvimento mais rápido dessas pessoas, para que elas sintam que é interessante continuar na sua empresa, na sua equipe, tá?
tá? Mas a gente não está aqui para falar dessas pessoas, a gente está aqui para falar dos detratores, tá bom? A gente pode pegar uma outra live e falar só sobre as pessoas proativas, as pessoas engajadas, as pessoas que precisam ser promovidas, como lidar com esse tipo de pessoas também. Mas acho que a pedra no sapato aqui é realmente os detratores, né? Antes de falar dos detratores, eu quero falar dessa porção do meio aqui, esse 63%. Que assim, essa é uma pesquisa mundial, ok? Tem aqui a fonte, mas no Brasil não fica muito diferente. No Brasil, essa curva aqui é até maior, tá? Chega até próximo aos 70% aqui. São os feijões com arroz que eu falo. O que é o feijão com arroz? Feijão com arroz, ele não faz nada além do básico. São aquelas pessoas que são medianas dentro do seu projeto. São pessoas que fazem o que precisa ser feito, não dão trabalho assim, no sentido de elas são pessoas que fazem o que precisa ser feito, cumprem as metas, mas não faz nada além disso. São pessoas médias, medianas, medíocres. São pessoas para você mandar embora? Lógico que não. São pessoas que fazem o que precisa ser feito. Mas não são pessoas que vão além. São pessoas que às vezes você precisa pegar na mãozinha. São pessoas que às vezes você precisa ir lá e repetir algumas vezes o que precisa ser feito. São pessoas que você precisa acompanhar. Mas elas vão e fazem o que precisa ser feito. Algumas fazem menos, outras fazem um pouquinho mais, mas não sai ali do feijão com arroz. Ok? Ok. E do outro lado, esses 24% aqui. Esse aqui são os famosos detratores. São os famosos laranja podre, tá? Olha só o tamanho disso aqui, 24%. Eles são quase o dobro desse outro canto aqui, 13%. Veja, então numa equipe de 20 pessoas, você vai ter aí 4 pessoas que são detratores. Numa equipe de 50, você pode ter até 10 detratores. Só que é o seguinte, então você imagina o seguinte, você tem uma equipe de 20 pessoas, você vai ter 4 detratores, né? 4, 5 detratores aí, 24%. Esses 5 não são 5 que vai aparecer como laranja podre. Lembra que eu falei no começo? Laranja podre é difícil de identificar. Não é uma pessoa que aparece muito como laranja podre. Não é uma pessoa que vai chamar sua atenção. Talvez desses 5, uma pessoa chame mais atenção, tá? Normalmente, como eu falei já no começo também, são pessoas mais experientes, que levam o grupo para um outro canto. Às vezes você pode ter aí, entre esses 5, pessoas menos experientes, pessoas mais novas, mas é mais difícil, tá? Porque essas pessoas mais novas, elas não têm muita voz dentro da equipe. Elas não têm muita influência. Agora, aquele mais velho, aquele mais experiente, aquele que está mais tempo dentro da sua empresa, são pessoas que aparecem mais porque ela influencia mais. E normalmente são essas pessoas que são os detratores. Por quê? Porque essas pessoas, elas já estão num nível de carreira que elas já estão, sabe, às vezes insatisfeita com o cargo, porque ela já está há muito tempo naquele cargo, ela queria crescer, não consegue. Ela começa a reclamar, ela reclama do chefe, ela reclama do cliente, ela reclama do projeto. Nada tá bom, nada do que você faz tá bom. Se você não faz nada pela equipe, ela reclama que você não faz nada. Se você paga um happy hour, né, manda o pessoal sair, ficar um dia fora, paga um happy hour, com tudo pago, né, bebida à vontade, comida à vontade, tudo do bom e do melhor, a pessoa vai reclamar, porque, sei lá, você deu um dia inteiro de folga, mas ela precisa terminar o trabalho dela, e aí ela quer ganhar hora extra, ou então ela vai na festa, vai reclamar do salgadinho. Ela é uma pessoa que reclama de tudo. Reclama de tudo, tá? Flávio, mas, de novo, né? Não é fácil, então, saber quem é laranja podre? Reclama de tudo, nada tá bom. Não é tão fácil, porque são pessoas, de novo, por outro lado, são ótimas tecnicamente, são pessoas que entregam o que precisa entregar, e muitas vezes, ela usa o cliente como seu aliado. O que significa isso? O cliente gosta dessa pessoa. Sim, você entende isso? Eu tive pessoas assim na minha equipe que o cliente adorava. Por quê? Porque o cliente via de fora, ele não via reclamação, ele não via que a pessoa era aquela pessoa que falava mal de tudo. Ele via só o ponto positivo, que era o quê? Poxa, a pessoa está me entregando. A pessoa está fazendo o que precisa ser feito. Quando eu peço alguma coisa, a pessoa vai lá e resolve. Ela é boa tecnicamente. Então, eu quero essa pessoa na minha equipe. Eu quero essa pessoa no meu fornecedor. O cliente gosta dessa pessoa. Vocês entendem isso? E o cliente vai te pressionar para não tirar essa pessoa da equipe.
E muitas vezes o seu chefe também vai te pressionar para não tirar essa pessoa da sua equipe. Então você está lascado, senhor gestor. Por quê? Porque você quer tirar essa pessoa da sua equipe, porque você sabe que é uma pessoa difícil, você sabe que é uma pessoa tóxica, mas o seu chefe só vê o lado positivo, que é está entregando, é uma pessoa importante para o cliente está feliz. Então não vamos tirar essa pessoa da sua equipe. E aí você está lascado com isso, tá? E agora eu quero mostrar para vocês aqui o seguinte. Existe, e eu vou compartilhar aqui uma outra tela aqui com vocês, porque existe algumas particularidades aqui que você precisa ficar atento, tá? Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar isso aqui com vocês, porque eu quero fazer aqui uma dinâmica para ficar mais fácil de vocês entenderem, tá? Olha só. Você tem, então, aqui, vamos separar, tá? Para ficar mais fácil e mais didático aqui para vocês. Vocês têm, então, os detratores, que são laranja podre. Ok? Deixa eu diminuir um pouquinho a letra aqui, só para a gente não ficar ocupando muito espaço aqui da tela nossa, tá? Ok. Deixa eu aumentar aqui também. Ok, boa. Legal, você tem os detratores, que são as laranjas podres, ok. E você tem do outro lado o quê? Os ativamente engajados. Lembra? Esses são os bons, né? Os ótimos, vamos colocar aqui os líderes na sua equipe. Pessoas boas. Olha só que interessante. Ambos, esses dois aqui, eles podem reclamar tudo. Ok? Reclamar de tudo. E aí, aqui que mora o perigo, meus amigos, porque é o seguinte, o detrator, o que acontece? Os dois reclamam. Por quê? O detrator, ele reclama reclama por reclamar, ok? Reclama por reclamar. Nada tá bom. Nada está bom. Tudo é ruim. Cliente é ruim. Chefe é ruim. Empresa é ruim. Happy hour, vamos colocar aqui, é ruim. Tudo é ruim para o detrator. Ele só reclama. Ok? Esse é o detrator. Tá? Reclama de tudo. Ok? Só que você tem também, como eu falei, o ativamente engajado, vou colocar aqui os líderes, né? Ativamente engajados. E líder aqui não quer dizer que é o líder da equipe. Líder da equipe é você, o gestor, ok? O cargo do gestor. Líderes são os líderes natos. Digo, líder nato não, mas o líder, aquela pessoa que é influente dentro da sua equipe positivamente, aquele que rema a favor, aquele que é proativo, que faz além do trabalho, que vai, que puxa, que faz as coisas boas. São os 13% ativamente engajados, ok? Esses também reclamam. Só que tem uma diferença aqui na reclamação desse cara aqui. Ele reclama para melhorar, ok? Ele reclama porque ele quer ver melhor. Se essas pessoas não reclamassem, é porque eles não gostam da empresa, eles querem ir embora da empresa, eles reclamam porque eles gostam. Reclama porque gosta da empresa e quer ficar nela, ok? Essa é a grande diferença dessas pessoas aqui para essas pessoas aqui que reclamam de tudo e reclamam por reclamar. Então, aqui a primeira coisa que você precisa identificar. Essa pessoa está reclamando por reclamar, nada tá bom. Se você faz X, ela reclama de X e pede o Y. Se você faz o Y, ela fala assim, por que você não fez o X? E aí você fica confuso, porque você fala assim, mas peraí, semana passada eu fiz o X, você reclamou. Agora eu fiz o Y, você está pedindo para fazer o X. Como assim? E é aquela pessoa que chega para você, reclama e não dá nenhuma ideia. Sabe aquela pessoa que reclama,
mas você pergunta para ela assim, tá bom, então me dá uma ideia de como resolver isso. E ela fala assim, não sou pago para dar ideia, eu não estou nesse cargo aí de gestão para resolver problemas, é você que tem que resolver. Talvez ela não fale isso para você, mas ela pensa. Então, aquela pessoa que não está nem aí. Ela pensa assim, eu não sou pago para resolver problema, é meu chefe que tem que resolver, tá tudo ruim, e é obrigação dele resolver esses problemas. É aquela pessoa que nunca vai dar ideia nova, nunca vai querer o bem da equipe, ele só reclama por reclamar e quer o mal da equipe. Esses outros aqui, ele reclama também, mas ele reclama porque ele quer o bem. Então você vai ver, normalmente, essas pessoas aqui reclamando, por exemplo, poxa, o processo, Flávio, não está legal. O processo precisa melhorar. Tem falhas no processo. Ou então, poxa, Flávio, precisamos melhorar as nossas reuniões. A gente precisa ser mais objetivo. Poxa, Flávio, a gente precisa melhorar tal aspecto dentro da equipe. Só que ele dá ideias. Quando você pergunta para ele assim, tá bom, como é que você acha que pode ser a reunião, então, para ser melhor? Ele vai falar para você, olha, eu acho que a gente pode, no começo da reunião, organizar uma pauta e seguir essa pauta para a gente não se perder durante a reunião. Eu acho que, com isso, a reunião pode ser mais efetiva, mais objetiva, e a gente consegue resolver tudo em 1 hora, não precisa estender tanto. Legal, ele vai dar ideias. Então, uma pessoa que, muitas vezes, você pergunta, ele dá ideias. Às vezes, você não precisa nem perguntar. Ele já traz a ideia. Ele já fala assim, olha, Flávio, seguinte, eu tô achando que a reunião não tá muito legal, não tá muito objetiva, a gente tá passando da hora toda vez. Que tal se a gente fizesse dessa outra forma aqui, essa reunião? Poxa, legal, ele trouxe uma ideia. Algumas vezes pode ser que ele não tenha ideia, mas você vai perceber que ele tá falando para ajudar. Ele tá reclamando, mas ele não tá reclamando por reclamar, para denigrir, para querer te afrontar. Ele tá reclamando porque ele quer o melhor daquilo. E ele quer o melhor por quê? Porque ele gosta de trabalhar na sua empresa, ele quer continuar trabalhando no seu projeto. Então, como ele quer continuar, ele quer o quê? Ele quer trabalhar numa empresa que ele continue gostando, que os processos sejam bons, que as reuniões estejam boas, que a dinâmica da equipe esteja boa. Então, ele vai querer contribuir. E é natural dele isso. Ele é uma pessoa naturalmente engajada, naturalmente motivada. É aquela pessoa que é automotivada. Vou até colocar aqui, ó. Ele é automotivado, né? Por quê? Porque são pessoas que você não precisa ficar o tempo todo motivando. Eles já são motivados. São pessoas que têm um propósito maior, são pessoas que vão além. Então, essas pessoas, elas querem melhorar. Elas olham sempre com um olhar crítico para aquilo que elas estão fazendo, sabe? Poxa, se eu faço isso todo dia na minha empresa, por que eu não posso fazer melhor? E tem do outro lado também aquelas pessoas que... Sabe aquela pessoa que você chega para ela e fala assim, por que você faz desse jeito? Esse trabalho que você está fazendo. E ela fala assim, não sei, sempre foi assim. Desde que eu entrei aqui na empresa, me falaram que tinha que ser assim, e eu estou fazendo assim. E ela não sabe nem por que ela está fazendo aquilo. Essas pessoas não são engajadas. Por quê? Porque elas fazem o que precisa ser feito, porque alguém mandou, mas elas não sabem nem o que está fazendo, nem por que estão fazendo daquele jeito o tempo todo. Já esses líderes aqui, essas pessoas altamente engajadas, eles sabem o que eles estão fazendo. Por quê? Porque eles tentam entender o que tem por trás daquilo. Poxa, eu estou fazendo esse café dessa maneira aqui. Eu coloco primeiro o pó, né? Eu coloco o filtro, depois eu coloco 2 colheres de pó, depois eu coloco a água quente, eu espero 5 minutos, pego o café, tiro, coloco no copo, espero mais 5 para esfriar e tomo. Por que eu faço isso desse jeito? De um lado, tem aquelas pessoas que não estão engajadas, que vão falar assim, não sei, minha mãe ensinou desse jeito, e minha avó, né, ensinou minha mãe desse jeito, foi passando de geração para geração, eu faço o café desse jeito porque alguém me ensinou e é assim que tem que fazer, sempre deu certo, então vou sempre fazer assim. E ela não sabe por que tem que fazer desse jeito. Agora, os ativamente engajados, eles são pessoas que eles são curiosos por natureza. Eles querem saber, por que eu coloco o filtro? E se eu fizer o café sem filtro, o que acontece? E se eu colocar 3 colheres de pó em vez de 2? E se eu colocar água fria em vez de quente? E se eu não esperar esfriar e tomar quente? O que acontece? E se, ele tá sempre assim, e se, estão sempre perguntando, questionando, querendo saber como fazer melhor. E se eu colocar aqui uma cafeteira que tem um timer que ela liga sozinha todo dia às 7 da manhã? Eu acordo às 7h30 e o café já tá pronto. Opa!
Vocês percebem? São pessoas totalmente inovadoras. São essas pessoas que geram inovação no país, são pessoas que fazem o país crescer, são pessoas que fazem a sua empresa crescer. Elas são extremamente importantes para você e para sua empresa. São essas pessoas que vão fazer a diferença, tá? Só que são pessoas que reclamam também. Porque ela vai falar assim, Flávio, por que você faz café assim e não assado? Por que você está usando a máquina desse jeito aqui? Por que você deixa a água quente? Por que você não espera 5 minutos para a água esfriar um pouquinho, não esfriar tanto, mas esfriar um pouquinho para colocar? Então, são pessoas que às vezes incomodam, né? São pessoas que às vezes você vai falar assim, poxa, mas o Flávio só reclama, né? O fulano só reclama, o fulano, parece que nada tá bom, se eu coloco água quente não tá boa, água fria não tá boa, água assim não tá boa, sem filtro não tá bom. E aí que mora o perigo, meu amigo. Por que eu tô falando isso? Porque você pode confundir essas pessoas, né, que são extremamente importantes para você, pro seu projeto, para sua empresa, com os detratores. Porque você pode colocar os dois no mesmo balaio. Você pode achar assim, são pessoas que o fulano e o ciclano, o Joãozinho e a Mariazinha, são duas pessoas que só reclamam, nada tá bom, só enche minha paciência. Só que o Joãozinho, ele tá aqui nessa leva aqui, né, de pessoas que são ativamente engajadas, extremamente importantes para sua empresa, porque ele reclama porque ele quer fazer melhor. E a Mariazinha, né, ela tá aqui nessa gama de pessoas que reclamam por reclamar, nada tá bom, tudo é ruim, e elas são extremamente tóxicas para sua empresa. Ou o contrário, né? O Joãozinho tá aqui e a Mariazinha tá aqui, não importa. Foi só um exemplo que eu dei aqui para mostrar para vocês o seguinte: os dois reclamam. Só que um é extremamente importante para sua empresa e ele reclama porque ele quer fazer melhor. E o outro, ele reclama por reclamar e ele é extremamente tóxico para sua empresa. Voltando à questão dos sistemas imunológicos, né, das bactérias e tudo mais, porque eu gosto de comparar a liderança com natureza, porque tem tudo a ver. Na natureza, a gente tem os sistemas muito parecidos com a liderança. Eles são autoimunes, eles são autossuficientes, são autogerenciáveis, e é isso que a gente tem que buscar na liderança. É o que eu sempre falo aqui, o líder ele tem que ser um maestro. O que é um maestro? O maestro é aquele que tem a equipe autogerenciável, ele tem uma orquestra que sabe tocar o instrumento, sabe o que tem que fazer, sabe a hora de entrar, tem um ritmo perfeito e ele fica ali liderando essa orquestra para que todo mundo entre na hora correta, toque o instrumento da forma correta e faça o que tem que ser feito. Você não vê um maestro indo lá e tocando o instrumento no lugar da pessoa que tem que tocar. Você não vê o maestro fazendo pelo outro o que ele precisa fazer. Você não vê o maestro indo lá e tocando o saxofone. Isso é a função do saxofonista. Você vê o maestro liderando a sua equipe. Então, para mim, o gestor, o líder, ele tem que também ser como um maestro. Que é o quê? Que é como os sistemas imunológicos funcionam. É como tudo funciona na natureza. Se você pegar, por exemplo, uma colmeia, eu sempre falo isso, né? Uma colmeia de abelhas, tem milhares de abelhas. Você não vê a abelha rainha conversando com milhares de abelhas e dizendo para elas, olha, você tem que trabalhar nesse mel aqui, você tem que fazer um mel dessa forma aqui, você tem que trabalhar nessa parte da colmeia, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Flávio, como é que você sabe que ela não faz isso? Porque existem milhares de abelhas dentro da colmeia e uma abelha rainha. Seria impossível ela fazer isso com todas. Mas a colmeia é perfeita. As abelhas trabalham perfeitamente e tudo funciona. Não é? Então, na natureza, se você notar, tudo funciona perfeitamente. E os sistemas são autogerenciáveis. E é isso que você tem que buscar. Então, olha só. Voltando à questão da natureza e fazendo essa comparação com liderança aqui. Quando você, então, tem dos dois lados, né? Como eu estava falando. Pessoas que estão ativamente engajadas, pessoas que remam a favor, pessoas que são extremamente importantes para a sua empresa. Você precisa saber valorizar essas pessoas. E o câncer, né? Aquela pessoa que é laranja podre, aquela pessoa que vai destruir a sua equipe. O que isso tem a ver com a natureza, Flávio? Com o sistema imunológico, essa coisa toda que você está falando aí? Que da mesma forma como a gente tem bactérias boas no nosso corpo, que ajudam a fazer a limpeza do corpo, que ajudam o nosso corpo, são aqueles tumores positivos,
Não tem o tumor positivo, o tumor maligno, o tumor benigno, o tumor positivo. Tem a bactéria que é boa, que fica lá no seu intestino, fica lá no seu corpo, e tem a bactéria ruim, não tem? Todo o sistema é assim, toda a natureza é assim, toda a equipe é assim. Agora, se você vai lá e toma um antibiótico, por que é tão... E aqui eu tô começando a entrar aqui num assunto, eu não sou médico nem nada disso, mas todo mundo sabe que tomar antibiótico sem receita médica não pode, é perigoso. Se você começar a tomar antibiótico hoje, sem uma receita médica, e você falar isso pro médico, ele vai te dar um xingão. Ele vai ficar muito bravo com você. Por quê? Porque você tem que usar o antibiótico da forma correta. Porque, de certa forma, você está destruindo uma parte do seu corpo. Só que se você estiver fazendo isso para destruir um micro-organismo, alguma coisa que está fazendo mal para você, ok. Você tem que tomar com parcimônia. A mesma coisa, coquetéis, remédios, qualquer coisa que você vai lá e destrói células, destrói o sistema imunológico, ele vai destruir tanta coisa ruim como a coisa boa. Por que o tratamento de câncer ele é tão invasivo, ele é tão difícil de fazer? Porque ele destrói não só a parte ruim, né, o tumor maligno ali, como ele acaba destruindo também a parte boa, que ele não sabe distinguir, não é? Então, voltando para a questão da equipe, muito cuidado para você não jogar a dose incorreta de antibiótico na sua equipe e destruir as pessoas boas também. Confundir as pessoas boas com as pessoas que são laranja podre, tá? Então, o primeiro passo que você vai fazer a partir de hoje com a sua equipe, definir quem que é laranja podre, baseado nisso que eu falei, e isso vai de observação. Vamos observar quem que é laranja podre aqui, tá? E observar quem que é aquele que realmente quer, de forma positiva, ajudar no seu projeto. Essas são as duas distinções que você precisa fazer, ok? E para isso eu vou te mostrar uma ferramenta aqui que ela ajuda nesse processo. A ferramenta se chama Ninebox. O que é Ninebox? Vou até colocar aqui para vocês, ó. Coloca aí para mim quem que conhece essa ferramenta. Quem que já trabalhou com essa ferramenta. O pessoal de RH normalmente já trabalhou com essa ferramenta, já conhece. É uma ferramenta muito difundida aí dentro das empresas. É uma ferramenta que é muito usada pelo RH, muito usado dentro das empresas. Quem que conhece a Ninebox? Fala um pouquinho para mim aí. Muito bem. Muita gente conhece, né? Ninebox, tá, gente? É uma palavra em inglês, óbvio, que significa o quê? 9 caixas, ok? 9 caixas. São 9 caixinhas que você vai classificar seus funcionários. Então, claro que assim, o Ninebox daria uma aula só para isso. Minha ideia aqui não é explicar o Ninebox profundamente. Eu explico nos meus treinamentos, eu trago essa ferramenta e explico profundamente como funciona o Ninebox dentro do Gestor Maestro, que é o meu treinamento. Aqui eu quero trazer essa ferramenta para você despertar essa ideia, entender como funciona, entender que por isso que eu falei, liderança é um negócio complexo, mas não é difícil. Complexo por quê? Porque não é tão simples assim do jeito de você falar assim, é fácil, o Flávio falou que é só eu olhar, observar, ver quem é laranja podre, ver quem não é e demitir. Calma, tá? É mais complexo que isso. Você tem que trabalhar um pouquinho mais a sua liderança com relação a isso, porque afinal de contas você está lidando com o ser humano, e o ser humano é um bicho complexo, certo? Então, o Ninebox pode te ajudar nisso. O Ninebox ele tem 9 caixinhas. Basicamente, você tem aqui embaixo a parte de desempenho, ok? Desempenho, aqui embaixo. E do lado esquerdo, potencial. O que significa isso? É um gráfico, ok? Onde você tem... As pessoas são divididas em duas vertentes aqui. Como é que está o desempenho dela? Como é que ela está entregando aquilo que precisa entregar? Como é que ela está batendo metas, ok? Como é que ela faz o trabalho dela? Se é bom ou ruim. Então, do lado esquerdo você tem ruim, do lado direito, bom. Qual que é o nível, né? Conforme você vai indo da esquerda para a direita, a pessoa está ruim, vai ficando boa, até ficar excelente. Está entregando ótimo, perfeito. Tá bom? Então, vou até colocar aqui, ó. Aqui é como se fosse um 10, né? A pessoa está entregando nota 10. Então, nota 10. E aqui é 0. Ok? Então, tá bom.
Do outro lado, você tem o potencial. O que é o potencial? Não é necessariamente o que ela está entregando, mas qual o potencial que ela tem da entrega. Mesma coisa, você tem aqui 0 e aqui em cima 10. Ok? Então eu vou aumentar um pouquinho a letra aqui para ficar mais fácil de vocês enxergarem. Ok? Beleza. Ok. Então nessa vertente aqui, tanto o potencial como o desempenho, você tem aqui o 0 do lado esquerdo, embaixo. E em cima, né, potencial, você tem 10 aqui no potencial. E você tem 10 no desempenho, do lado direito, ok? Muito bem. O que é potencial? É aquilo que a pessoa conhece. Qual é o potencial dela? Poxa, a pessoa fez um mestrado, doutorado em alguma área específica, ela trabalhou 20 anos nessa área, né? O Flávio ele tem doutorado em liderança, ele trabalhou já 20 anos com liderança, já fez consultoria para empresas do mundo todo, deu treinamento a mais de 3 mil líderes, tem o Gestor Maestro, que é um maior programa de formação de líderes do Brasil online, tem o Líder Influente, que é um outro treinamento, enfim, o Flávio tem potencial nota 10, ok? Mas, ok, e como é que o Flávio está entregando isso? O Flávio está desempenhando bem? Ele está fazendo tudo o que precisa ser feito? Ele está indo além? Tá, então o desempenho dele também é 10. O que significa isso? Que o Flávio, ele está tanto no máximo da parte direita, como no máximo da parte de cima. Então ele está aqui no verde mais escuro, que é alto potencial. Eu vou colocar aqui, vou classificar o Flávio como o quê? Alto potencial. Certo? E aí aqui eu vou até colocar aqui, quer ver? Eu vou colocar nesse outro aqui, para facilitar para vocês. Vou colocar aqui também, ó, 10, 0, 0, e vou aumentar aqui para ficar mais fácil de entender. Vou colocar aqui um 10. Aumentar a letra também. Olha só, pessoal. Eu classifiquei o Flávio nessa vertente aqui. Vou colocar aqui, ó, Flávio. O Flávio é meu funcionário, nota 10. Ele tem alto potencial e tem alto desempenho, ok? Porém, se, por exemplo, se o Flávio não estivesse entregando, poxa, o Flávio tem todo aquele potencial que eu falei, doutorado, né? Já foi para Stanford, já estudou grandes empresas, enfim, tem um potencial enorme, mas ele não está entregando, ele não está fazendo nada com isso. Ele não trabalha com liderança. Ele está parado na vida. Então o desempenho dele está 0. Como é que fica aí a classificação do Flávio? Vamos colocar aqui o João, né? O João tem tudo que o Flávio tem. O João, ele tem doutorado em liderança, ele foi para Stanford, ele estudou grandes empresas, dá consultoria há 20 anos, faz treinamento, tem um monte de coisa, né? Mas ele não está atuando na área. Então o desempenho dele nesse aspecto está 0. Mas o potencial continua sendo 10 do João. Então ele está aqui em cima, mas está do lado esquerdo de desempenho. Então ele vai ser classificado o quê? Como um enigma. Né? Então, por quê? Porque ele tem um ótimo desempenho, porém, ele não está atuando na área, ele não está desempenhando bem. Ok? Ok. Aí vamos falar o contrário agora. A gente vai pegar um exemplo aqui que é do Jorge. O Jorge é o seguinte, ele tem um potencial muito baixo, ele nunca estudou na vida, ele não fez treinamento, ele não conhece um assunto. E aqui, ó, até vou trazer um exemplo aqui prático para vocês entenderem. Vamos dizer o seguinte, tá? Vamos dizer que você está num barco, num navio, ok? Um navio. Vou usar esse exemplo aqui até o final para ficar bem fácil de entender. Você está num navio navegando, e aí você tem lá o marinheiro, que ele se formou, tem lá todos os cursos de como navegar barco, ele tem o GPS, ele sabe a rota, ele sabe para onde ir, ele sabe tudo, ele domina essa área. E ele está navegando. Então, o que acontece? Ele está navegando super bem e ele tem um potencial. Então, o que acontece aqui?
Deixa eu colocar aqui o nome dele. O marinheiro, certo? Ele é alto potencial e alto desempenho, certo? Bom, tá ok. Agora a gente tem o mesmo caso, navio, onde eu tenho uma pessoa que é ex-marinheiro. O que é o ex-marinheiro? O ex-marinheiro, ele tem tudo que o marinheiro tem de conhecimento, mas ele não está atuando na área. Concorda comigo? Então, o que ele é? Um enigma. Enigma. Por quê? Ele é o João aqui, o enigma. Por quê? Porque ele tem um alto potencial, mas ele não está desempenhando aquilo. Ok? A gente tem também o Jorge. O que é o Jorge? O Jorge, ele tem uma vontade enorme, né, de ser marinheiro, mas ele nunca estudou, ele não sabe nem como pegar num manche, num timão, ele não sabe como navegar, ele não tem o GPS, ele não sabe a rota, não sabe nada. Então o potencial dele está baixo, está zero. E ele também não está atuando na área. Ele não desempenha, ele não faz nada para aprender, ele não faz nada para ir para a marinha, ele está simplesmente parado. Então o desempenho dele também é zero. Ele está aqui, ó, potencial zero, desempenho zero. Então o Jorge, ele está o quê? Insuficiente. Insuficiente, tá? Por quê? Porque ele não sabe, sabe aquela coisa? Não sei, tenho raiva de quem sabe? Ele não está nem aí para aprender também. Ok. E a gente tem também o Emílio. Vou colocar o Emílio aqui. O que é o Emílio? O Emílio, ele tem um ótimo desempenho, tá? Ele nunca estudou a fundo a Marinha. Ele não tem o conhecimento teórico da Marinha. Ele não tem ele não se aperfeiçoou nessa área de como guiar um barco, como saber as rotas. Ele não tem conhecimento teórico. Então o potencial dele é baixo. Tá aqui. Mas ele está guiando o barco. E ele guia muito bem. Porque desde criança o pai dele ensinou como guiar um barco. Então ele sabe na prática como guiar um barco. O desempenho dele está sendo 10. Então ele vai cair aqui, ó. Por quê? Porque ele está desempenhando muito bem o papel de marinheiro, mas ele não estudou para isso. Bom, ok. A ideia aqui, de novo, não é passar com vocês todas as vertentes aqui do Nine Box, mas é dar uma ideia para vocês de como que funciona, tá? A gente pode depois fazer uma outra aula só de Nine Box. Dar uma ideia para você como funciona. Para quê? Para você entender como que você classifica os funcionários, para entender o que você vai fazer com eles. Flávio, eu entendi, essa live começou falando dos laranja podre, depois você começou a falar de Nine Box, o que isso tem a ver? Tem a ver o seguinte, que você não pode simplesmente achar que uma pessoa é laranja podre e sair mandando embora. Você tem que classificar os funcionários e fazer um plano de desenvolvimento para esses funcionários, baseado nessa classificação, para você poder tomar uma ação. Baseado em fatos, baseado em argumentos, baseado em exemplo, e acima de tudo, quando você tomar uma decisão, você sair com a consciência tranquila de que você fez o que precisava ser feito. Ok? Quem que é a laranja podre aqui? Jorge, né? O Jorge, porque ele não tem potencial, não tem desempenho, não tá nem aí, não quer aprender, ele é o insuficiente aqui, tá? Agora, calma, tá? Eu falei laranja podre, mas calma, pode não ser. Pode ser só uma pessoa desinteressada. Ok? Beleza. O que você faz, antes de falar do Jorge, o que você faz com o Flávio e com o marinheiro? Promove. Arruma caminhos para promover essa pessoa aqui, porque ele está no topo, alto potencial. Promove essa pessoa. Arruma meios de promover, meios de colocar mais desafio, meios de fazer com que a pessoa renda mais, porque ela é um alto potencial, está desempenhando um top. Daqui a pouco essa pessoa vai falar assim, quer saber? Dirigir um barco tá fácil. Eu vou para um navio agora. Ele quer uma coisa maior, porque são pessoas que buscam conhecimento, que estão entregando, que estão fazendo. Essas pessoas precisam de novos desafios, ok? O que eu faço com o João? O João, ele estudou pra caramba, ele tem um alto potencial, mas ele não está desempenhando legal. O que eu faço com o João? Bom, pode ser que o João esteja na função errada. É aquele cara que estudou
tudo sobre marinha, tem pós-graduação, sabe tudo sobre rota, sabe tudo sobre aliás, aqui, ó, eu coloquei enigma, mas na verdade aqui é o ex-marinheiro, lembra? Ex-marinheiro. É aquele que sabe tudo sobre como navegar um barco, mas não está atuando na função. Tá? Então, o que você tem que fazer? Colocar ele na função correta. Identificar qual é a função que ele sabe fazer melhor e colocar ele nessa função. Ajudar ele a fazer um movimento dentro do seu projeto, da sua área, para que ele comece a desempenhar um papel importante que é o que ele sabe fazer. Porque o marinheiro, o ex-marinheiro, ele fica depressivo, né? Porque ele sabe tudo sobre aquilo, mas não está podendo atuar como marinheiro. E aqui, o que pode te ajudar? Avaliação de perfil comportamental pode te ajudar. Por quê? Porque a avaliação de perfil comportamental, ela te ajuda a entender o que essa pessoa faz de melhor. E eu, nas minhas maratonas, né, nas minhas séries, eu dou essa ferramenta gratuitamente e ensino como usar essa ferramenta do perfil comportamental. Onde você tem 4 perfis comportamentais, cada pessoa atua melhor numa função diferente. Tem pessoas que gostam mais de planejamento. Tem pessoas que gostam mais de mão na massa. Tem pessoas que gostam mais de funções mais estáveis. Tem pessoas que gostam mais de desafios, se motivam por desafios maiores. Tem pessoas que se motivam pelo relacionamento. Tem pessoas que se motivam pela meta. Então, cada um se motiva por um motivo diferente. O importante é você saber o que motiva essas pessoas, o ex-marinheiro aqui, né? E colocar ele na função correta. Aí, o que você faz? Você vai estar trazendo o marinheiro, o ex-marinheiro aqui, para o lado direito. Para o lado direito, até ele chegar no alto potencial. Você trabalha isso com o marinheiro. Ok? Muito bem, esse foi o ex-marinheiro. Agora, e o comprometido? O Emílio aqui. Prometido é o seguinte: apesar dele não ter estudado nada sobre barco, sobre navio, sobre navegação, sobre marinha, ele está desempenhando muito bem essa função. Então, o que falta para ele aqui? Falta o conhecimento teórico. O que você vai fazer com o Emílio? Mandar ele para uma pós-graduação, mandar ele para um treinamento, mandar ele ler um livro. Você precisa colocar conhecimento teórico para ele saber como navega melhor, para ele saber como dirige um barco melhor, para ele saber quais são as funções de um barco. Ele precisa entrar na cabine e saber onde que aperta o botão, o que ele faz para navegar um barco. Porque ele aprendeu na prática, mas ele não tem o embasamento. Então ele precisa desse embasamento, ele precisa do potencial para ele crescer ainda mais. O que você vai fazer com o Emílio aqui? Vai jogar ele para cima. Forte desempenho e depois alto potencial. Ok? Qual que é o mais difícil de trabalhar aqui? O Jorge. Porque você tem que trabalhar as duas vertentes, tanto jogar ele para a direita como jogar ele para cima. Para ele chegar, pelo menos, no mantenedor, que é o médio, é o feijão com arroz ali da sua equipe. Tá? O que você vai fazer com o Jorge? O Jorge você precisa fazer um trabalho um pouco mais elaborado. E aí eu indico para você o PDI Smart e o PDI Canvas. O que é o PDI? Vou colocar aqui para vocês, no chat, para vocês saberem, tá? Vou digitar aqui. Plano de desenvolvimento individual, tá? Esse é o PDI. Plano de desenvolvimento individual da pessoa. Você vai fazer um plano para ela. E a ideia aqui não é mostrar como é que é o plano, porque isso daria várias aulas só para isso. Eu tenho um módulo só para isso dentro do Gestor Maestro, onde eu explico como é que você desenvolve um plano de desenvolvimento individual, como que você mapeia o funcionário, como que você estabelece metas. Não é a ideia aqui hoje. Mas fique atento a esse nome, PDI, que você vai estabelecer metas e eu sugiro que você faça um acompanhamento de 3 meses com essa pessoa. 3 meses é um tempo bom, tá? Você vai colocar uma meta ou várias metas para essa pessoa, para o Jorge, dizendo para ele, ó, Jorge, é o seguinte, você vai trabalhar 2 vertentes. Uma é estudo, você vai entrar nessa pós-graduação, você vai ler esse livro, você vai fazer esse treinamento, você vai se envolver com essa parte do projeto para tentar entender como funciona. Eu quero isso de você. Você vai estabelecer essa meta para o Jorge. E a outra vertente, você vai trabalhar o quê? O desempenho. Então, Jorge, eu quero que você, a partir de hoje, comece a fazer isso daqui, essa tarefa,
eu quero que você se envolva nisso daqui, eu quero que você entregue isso aqui para mim, eu quero que você tenha essa meta, você estabelece metas de projeto para ele, tá? Ah, Flávio, mas eu já fiz isso e não adianta. Você já colocou no papel? Você já colocou numa planilha? Quando eu falo em plano de desenvolvimento individual, PDI, você tem que colocar por escrito. Faça uma planilha, e você pode usar 5W2H, que é uma técnica, Meta Smart, que é uma outra técnica, tá? 70-20-10, que é uma outra técnica. Também ensino tudo isso no meu treinamento, não é a hora aqui para falar disso. Mas você pode usar várias técnicas para estabelecer essa meta e colocar na planilha, ó, é isso, é isso, é isso. Estabelece lá 5, 10 metas e fecha um acordo com o Jorge. Jorge, é o seguinte, esse é o acordo. Concorda comigo? E o Jorge tem que concordar. Por quê? Porque se ele concordar, ele vai ter mais engajamento para bater essas metas. Se ele não concordar, não vai ter engajamento. Ah, não concordo, Flávio, porque tem isso, isso, isso. Tá bom. Como é que você sugere, então, que a gente faça isso? E você pede a sugestão dele. Ouve, peça ouça, né? Ouça ele, peça sugestão, converse, estabeleça, é como se fosse um contrato que você está fazendo. E um contrato não tem que ter as duas partes? Um contrato não tem que ter eu que estou redigindo o contrato e a outra pessoa também que vai assinar o contrato, ela tem que concordar com o contrato. Então, é um contrato que vocês estão assinando. Deixe isso muito bem claro para o Jorge. Acompanhe semanalmente o Jorge. Na semana seguinte, você vai sentar com ele e falar assim, Jorge, é o seguinte, daqui da planilha, vamos ver o que você fez, o que você não fez, por que você não fez, tá? Eu quero saber por que você não fez. E aí vai ficar mais fácil você fazer um feedback para o Jorge também. Por quê? Porque quando você tem o fato, o exemplo, os dados e o contrato, você consegue fazer o feedback. Ah, Flávio, hoje eu já faço feedback e não funciona. Claro, que talvez você, na sua cabeça, você acha que ele precisa fazer uma coisa, na cabeça dele ele está achando outra. É o que eu sempre falo, não existe certo nem errado, existe o que foi combinado em contrato. Então você combinou isso com ele? Não, mas eu achei que estava implícito. Não tem implícito. Não tem, eu achei que ele já deveria saber. O que tem é, você sentou com ele, estabeleceu a meta, ele entendeu, ele concordou? Sim. Então você pode cobrar. Não, eu não fiz isso, mas não precisa. Precisa sim. Tá? E aí, então, semanalmente você vai sentar com o Jorge, vai acompanhar ele. Depois de 3 meses, o Jorge evoluiu, o Jorge melhorou, o Jorge continua sendo a laranja podre, continua denegrindo o projeto, a empresa, o trabalho, o cliente. Melhorou. Opa, que legal. Parabéns, senhor líder, você conseguiu jogar o Jorge para o meio aqui, ó. Jogar o Jorge para o mantenedor. Não, Jorge não melhorou nada, continua sendo rebelde, ele não concorda com nada, é difícil. Então, meu amigo, minha amiga líder, o que você precisa fazer, com todas as palavras, sendo bem claro com você, é tire a laranja podre da sua equipe o mais rápido que você puder. Tire a laranja podre, vou repetir, tire a laranja podre da sua equipe o mais rápido que você puder, antes que ele apodreça as outras laranjas, tá? É uma frase que eu sempre gosto de falar, é o seguinte, não poupe o lobo e sacrifique, né? Não poupe o lobo e sacrifique as suas ovelhas. O que significa isso? Que se você tá com o lobo no seu pasto ali, querendo comer suas ovelhas, você não pode dizer assim, coitadinho do lobo, dá mais uma chance pro lobo. Vamos dormir essa noite para ver se o lobo não vai comer as minhas ovelhas. Você não pode dar chance para isso, chance pro azar. Porque o lobo vai comer suas ovelhas. E suas ovelhas são as pessoas boas da sua equipe, tá? Não poupe o lobo para sacrificar as ovelhas suas. Elimine o quanto antes. Olha, gente, eu já tive muitos problemas, diversos problemas com lobos na minha equipe. Com pessoas... Não confunda o lobo do que eu estou falando aqui com o lobo da avaliação de perfil comportamental, tá? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Para quem fez a avaliação de perfil comportamental aqui, quem vai fazer, vai ter lá um perfil que é o lobo. Não estou falando desse lobo, não tem nada a ver. O que eu estou dizendo é a laranja podre, tá? Elimine a laranja podre antes que ela apodreça o resto. Eu já tive muito problema dentro da minha equipe de ter laranja podre. Eu vou dizer para vocês, ele faz um estrago enorme na sua equipe. Ele faz um estrago enorme. Ele leva pessoas junto, né? As pessoas começam a pedir demissão, as pessoas começam a sair, as pessoas começam a falar mal do projeto, mal da empresa, mal de tudo.
você perde a mão do seu projeto, você pode perder gente, você pode perder o emprego, inclusive. Você pode perder o cliente, porque o cliente fica, poxa, mas todo mundo está saindo da equipe. Aquele cara que era bom saiu, o que aconteceu? Você não está sabendo ser um bom líder. E aí você começa a ser questionado. Por que as pessoas estão saindo? O que você está fazendo? O que está acontecendo? E vou dizer para vocês, essas pessoas que são laranjas podres e que são influenciadas pelas laranjas podres, elas saem da empresa falando mal de você. E aí você não segura mais. E aí você tem problemas. Então, acreditem em mim, eu já passei por isso várias vezes. Elimine a laranja podre o quanto antes. Tá? Só que antes de eliminar, faça tudo isso que eu falei hoje nessa live. Primeiro, observe para separar o joio do trigo, ou seja, separe quem reclama porque quer o bem da sua empresa de quem reclama porque é laranja podre. Classifique as pessoas da sua equipe e entenda se aquela observação que você teve sobre a laranja podre está correta, ou seja, ele realmente é insuficiente. Próximo passo, faça o PDI, estabeleça metas, faça um acompanhamento semanal por 3 meses com essa pessoa, dê feedback, deixe bem claro, e aqui o jogo é o seguinte, deixa bem claro para essa pessoa que ela não está desempenhando legal e que você não está satisfeito com isso. Depois de 3 meses, se nada resolver, sendo bem claro e honesto com você, remova do seu projeto, remova da sua empresa. Para o bem do seu projeto, para o bem das suas ovelhas, para o bem da sua empresa e para o bem da própria laranja podre. Porque às vezes a pessoa não está satisfeita com a empresa, não está satisfeita com a vida, não está satisfeita com nada, e a melhor coisa que tem é ela ir para outra empresa. Vai ser um empurrão que você vai dar para ajudar a pessoa a ir para outra empresa. Tá? Então, é bom para todo mundo. Legal? Legal, pessoal. É isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Tá? A gente já está chegando no final aqui. Hoje a gente falou, então, sobre a curva normal que acontece dentro de qualquer grupo. Você vai ter detratores dentro da sua empresa, você vai ter pessoas que são excelentes. Separar uma das outras é importante, porque as duas reclamam, as duas podem parecer que são detratores, mas de um lado você tem pessoas que são excelentes, que são mega importantes para sua empresa, e tem pessoas que realmente você precisa eliminar logo. Coloque as pessoas, classifique no Ninebox, faça o PDI, afirme um contrato e trabalhe com essas pessoas. Eu tenho certeza absoluta. Se você chegar num ponto onde você precisa demitir uma pessoa, sua consciência vai estar muito mais tranquila, porque você já fez tudo o que deveria ser feito. E digo mais, a pergunta que todo mundo me faz, e que eu sei que você está me fazendo, é a seguinte: Flávio, mas meu chefe não vai deixar eu demitir. Meu cliente vai reclamar. Só que aí, meu amigo e minha amiga, você vai ter tudo na mão, os argumentos necessários para você poder sentar com o seu chefe e falar assim: olha, senhor chefe, é o seguinte, olha todo o trabalho que eu fiz com essa pessoa durante 3 meses. E você não vai esperar 3 meses para falar isso para o seu chefe. Você vai sentar com o seu chefe agora e vai falar assim: seguinte, eu tenho uma pessoa na minha equipe que está trabalhando assim, 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 assado. Você provavelmente já sabe disso, porque eu já falei sobre isso com você. E agora eu vou fazer um trabalho com essa pessoa, vou estabelecer metas para essa pessoa, eu vou acompanhar toda semana essa pessoa, durante 3 meses. Tá bom? Legal. Fala isso pro seu chefe. E aí toda semana você reporta pro seu chefe o andamento. Ao longo dos 3 meses, eu tenho certeza absoluta que o seu chefe já vai estar convencido que essa pessoa realmente não dá para manter na equipe. Você não vai precisar gastar muito lábia para poder convencer seu chefe, porque você tem todos os dados na mão, você tem todas as planilhas, você tem tudo o que você fez para manter ou para trabalhar com essa pessoa e nada deu certo. Então vai ficar fácil de você convencer seu chefe de que essa pessoa realmente não deve ser mantida dentro da sua equipe, ok? Contra dados não há argumentos. E, inclusive, se você tiver liberdade para conversar sobre isso com o seu cliente, já aconteceu isso comigo, de eu chegar para o cliente e falar assim: olha, tá aqui os dados. Eu trabalhei durante 3 meses com essa pessoa para tentar resolver, não resolveu, tá acontecendo isso. E o cliente fala para mim: poxa vida, eu não sabia. Eu achava que essa pessoa era boa, porque ela entrega, ela faz o que precisa ser feito. E não entrega. Então, realmente, precisa demitir. Tá? Então, o cliente fica do seu lado, seu chefe fica do seu lado, a equipe fica do seu lado. E é muito bom você tomar essa decisão para mostrar para a equipe o seguinte: estou aqui, eu estou vendo o que está errado, eu estou aqui, estou resolvendo o problema. Porque muitas vezes, quando você empurra com a barriga esse problema,
as pessoas da sua equipe falam assim, poxa, ninguém tá vendo o que o fulano tá fazendo? Ninguém tá vendo o que o Jorge tá fazendo? Poxa vida, o cara chega atrasado, não faz o que precisa ser feito, reclama de tudo, fala mal do chefe, e o chefe não faz nada. Então isso é muito ruim para você também como líder. Cuidado, tá? Cuidado. Faça o que eu ensinei hoje aqui, eu tenho certeza que você vai ter muito sucesso aí com a sua equipe. Quero dar alguns recados finais aqui. Na primeira semana de janeiro eu vou estar abrindo vagas, oportunidades para você entrar na minha nova série de aulas. Eu vou fazer uma série de aulas da liderança humanizada, tá? Vou colocar aqui. Série Liderança Humanizada. Vão ser, deixa eu colocar aqui para vocês. Vão ser 3 aulas gratuitas, online. Na verdade vai ser uma semana inteira de conteúdo, tá? Você precisa se inscrever. Eu vou divulgar isso na primeira semana e abrir vagas para você se inscrever nessa série, vagas limitadas, onde você vai ter uma semana inteira de conteúdo, podcasts. Eu só vou mandar podcast para quem estiver nos grupos, para quem estiver inscrito, podcasts, lives extras, aulas secretas, mais 3 aulas completas sobre liderança humanizada, tá? Essas aulas vão acontecer na semana do vão ser dia 12, 13 e 14 de janeiro, tá? Vou colocar aqui, 12, 13 e 14 de janeiro. 12, 13 e 14 de janeiro, ok? O que acontece? Só que eu vou abrir inscrição já semana que vem. Já, na verdade, não semana que vem, na primeira semana de janeiro, tá? E você vai garantir sua vaga, vai entrar no meu grupo e eu vou começar a mandar para você podcast, live extra, conteúdos exclusivos, tá? No dia 12 eu vou fazer a super aula Masterclass, a aula mais importante, onde eu vou sortear livros, sortear brindes. Só quem tiver ao vivo lá comigo vai poder concorrer a esses brindes. Quem assistir depois, eu vou deixar gravada a aula, mas quem assistir depois não vai ter direito ao brinde. Então assista ao vivo comigo, vai ser às 8 da noite, no dia 12, a Masterclass de abertura. Eu vou entregar várias ferramentas, vou entregar a análise do perfil comportamental, vou entregar uma outra ferramenta que é extremamente fácil de usar e que você vai aumentar a produtividade da sua equipe em 20%, do dia para a noite, assim, tá? Eu vou convidar no dia 13 uma aluna do Gestor Maestro para fazer junto comigo uma demonstração ao vivo de como dar feedback da forma correta. Depois, na quinta-feira, dia 14, eu vou fazer uma aula ao vivo também com um ex-aluno meu, do Gestor Maestro, que eu vou fazer uma demonstração aí, como que você cria equipes de alta performance, qual é o passo a passo para você construir essa equipe autogerenciável, esse sistema imunológico que eu comentei hoje, tá? Então, todo mundo está convidado, é gratuito, é ao vivo, é online, você se inscreve, eu vou divulgar, tá bom? Fica atento aí no seu e-mail, no Instagram, me acompanhe no Instagram, porque estou sempre postando conteúdo, novidades, convidando para essas séries aí, tá bom? Série Liderança Humanizada, não esqueçam, participem, eu quero ver todo mundo lá. Agradeço de coração de novo por vocês estarem aqui. Hoje é dia 23, tenham um bom Natal todo mundo, um excelente aí Natal, né, para vocês, quem vai colocar a árvore de Natal lá, comemorar ou não, enfim. Ótimo Natal para todo mundo. Quem não comemora também, um excelente final de ano aí. Na semana que vem a gente vai ter uma outra live, não paramos, na quarta-feira que vem, às 8 da noite, live de novo. A gente vai falar sobre um tema aí muito importante, vou divulgar em breve. Não perca, porque tá incrível, tá bom? Uma ótima noite para vocês, uma excelente semana e vejo vocês quarta que vem. Líderes, vamos fazer uma liderança melhor, vamos transformar a liderança desse país. Até mais, vejo vocês em breve. Tchau.